programa Educação em Foco, o programa que vai ao ar todos os dias nessa televisão. E hoje vamos estar abordando um tema muito importante: educação e as suas escolas e tendências pedagógicas. É um assunto de extrema importância e de muito debate no Brasil. Qual é a melhor escola? A progressista ou a liberal? Eu, Leandro Rodrigues, vou estar entrevistando no programa de hoje 4 defensores, 2 da escola tradicional, ou melhor, da escola liberal, e 2 defensores da escola progressista. Aqui, bem na minha esquerda, está o Dr. Hilton. Ele é defensor da tendência liberal tradicional e também da renovada progressivista. Ele é formado em História pela Unopar, com mestrado pela USP, na área de licenciaturas em História, e é autor do livro Por que a Educação Tradicional é a Melhor? Atualmente ele trabalha de frentista no Vacari. Só para o melhor combustível da região, quem quiser abastecer lá. O doutor Maurício também é defensor da escola liberal, mas da tendência tecnicista liberal, da liberal tecnicista e da liberal não diretiva. O doutor Maurício é formado na Escola João 23, técnico em agronomia, tem título de mestrado em pedagogia pela URGS e título de doutorado pela Universidade de Oxford. Autor do livro Formando Alunos para o Trabalho, atualmente ele é milico. A doutora Simone, ela é progressista, defensora da escola progressista, mas de tendência libertadora e da tendência progressista libertária. É formada em licenciatura em História pela Unopar, tem mestrado em Ciências Políticas pela Unicamp e tem doutorado em História Política do Brasil pela USP. É autora do livro Uma Educação para Libertar. Atualmente, ela é merendeira da creche municipal. E por fim, a nossa última entrevistada, também doutora, formada em História pela Unopar, tem título de PhD em Tendências Pedagógicas pela Universidade de Harvard. É autora de importantes livros na área de pedagogia e atualmente trabalha como vendedora de loja na fronteira com a Argentina. Eu quero iniciar então esse debate perguntando, iniciando aqui com o Dr. Hilton, fazendo uma pergunta para ele, e ele vai ter a liberdade de expor então a sua ideia, o seu conceito sobre a sua tendência pedagógica ou as tendências que ele defende, a tradicional e a liberal renovada progressista. Dá-nos um pouco para conhecer essas duas tendências, doutor Hilton. Primeiramente, boa noite, telespectadores. Eu quero agradecer a oportunidade ao apresentador Leandro. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre 2 tendências liberais que estão ativas há bastante tempo e até hoje ainda no nosso sistema de ensino. A educação tradicional, onde o sistema de ensino é simplesmente o professor fala, repassa o conteúdo adquirido durante todos os anos, durante gerações, e o aluno simplesmente escuta, ele não questiona. A tendência liberal progressivista, que veio logo em seguida, ela já mudou, ou também conhecida como escola nova. Nova porque ela inovou um pouco o jeito da tradicional. Nessa, os alunos questionam mais, formam grupos, têm que buscar o seu intelectual. Bom, eu apoio essas 2 tendências porque eu acho que se juntasse as duas, utilizasse as duas simultaneamente, a gente poderia ter uma educação boa. Usando a tradicional, tendo a rigidez da tradicional para manter o silêncio na sala de aula, e a progressivista para o aluno buscar o conhecimento por si próprio. Então, se juntasse as duas, Leandro, teríamos uma educação de qualidade. Doutor Hilton, por que a tendência tradicional, pelo que se percebe, ainda é a preferida nas escolas do Brasil? Bom, eu poderia te responder essa pergunta com outra pergunta. Qual o professor que não quer o silêncio na sala de aula, os alunos todos quietinhos fazendo o seu dever ali, né? Talvez por isso que hoje em dia ainda é usada a tradicional. Bom, pessoal, eu li uma frase esses dias que me chamou a atenção e eu vou falar aqui para vocês. Dizia assim: a educação deve ser tratada com todo cuidado, pois influi sobre toda a vida. E eu acho que vem bem a calhar.
nessas tendências. As tendências foram criadas para sempre melhorar a educação, por isso que elas vêm sendo usadas até hoje ainda. Obrigado pela sua colaboração, Dr. Hilton. Eu quero agora fazer a pergunta ao Dr. Maurício, ele que é defensor então da tendência liberal tecnicista e também da liberal não diretiva. Expõe um pouco os conceitos dessas duas tendências, Dr. Maurício, explica aí para os nossos telespectadores que estão assistindo o programa. Primeiramente, boa noite, boa noite, telespectadores. Bom, vou falar um pouco sobre a tendência liberal tecnicista e a tendência liberal não diretiva, que não tem uma base de informação assim, muito parecida, mas eu acho que são melhor do que qualquer outro tipo de tendência. A tendência liberal tecnicista tem como base o aperfeiçoamento e a preparação do indivíduo. A meta dessa forma de ensino é formar o aluno para o mercado de trabalho. E o ensino é formado por informações precisas e eficazes que são transmitidas ao aluno de forma objetiva. E, bom, são as principais características, né, dessa tendência. Já a tendência liberal renovada não diretiva, ela na escola se torna um espaço só de o aluno vai lá, senta na classe, escuta o que o professor tem que falar e pronto, acabou. Não. A escola se torna um lugar onde o aluno vai para formar suas ideias, suas concepções diante da sociedade. A escola se preocupa mais com os problemas, com as dificuldades sociais e psicológicas do aluno. E outra característica que eu acho muito importante estar também nessa tendência é que a relação professor-aluno. O professor é visto como um facilitador da aprendizagem, né? E o professor cria as condições para que o aluno desenvolva suas percepções sobre um determinado assunto. Por exemplo, ele fala assim, uma condição ali para o aluno entrar em ação, né? Com aquilo que ele já tinha aprendido. E mais em específico a escola tecnicista, né, a tendência tecnicista, Dr. Maurício, quais são as escolas no Brasil assim, que mais se caracterizam nessa tendência? Essa tendência, principalmente, exemplos assim, é o Senai, o Senac, né, que são ali escolas que preparam o aluno para o mercado de trabalho, visam o aluno no mercado de trabalho. Obrigado pela sua colaboração. Eu quero agora fazer a pergunta à doutora Simone, ela que é defensora, né, da escola progressista, mas de tendência progressista libertadora e a libertária, e ela também vai ter a sua oportunidade de expor aí o conceito por que ela defende essas duas tendências, tanto a libertadora como a libertária. Boa noite a todos. É um grande prazer estar no seu programa e eu defendo essas duas tendências porque elas alavancam a educação no país. A libertadora começou a se destacar na década de 60 com os movimentos estudantis populares. O professor mostra ao aluno as contradições da sociedade e na sociedade em que eles vivem. Há bastante diálogo nesse tipo de ensino, a autoavaliação do aluno é considerada muito importante. O professor orienta o aluno, mostra as dificuldades nos termos sociais e políticos e a partir daí se cria uma nova realidade para o aluno. Há muitos debates em grupos, relatos de experiências e esses relatos são usados para unir o grupo. Cria-se então discussões para promover o respeito entre todos. Já na libertária, essa tendência sugere que a escola tem um papel muito importante na educação. Transforma as potencialidades dos alunos, assim aumenta a autoestima dos mesmos. Os conteúdos são mostrados, mas não são exigidos de forma oral ou escrita. E a reflexão coletiva é feita, o que faz despertar a consciência crítica do aluno. Quero lhe fazer uma pergunta, doutora Simone. Qual é o maior, ou podemos assim dizer, no Brasil, quem é aquele que difundiu a escola libertadora? Né? Qual é o ícone brasileiro da defesa da escola libertadora? Para nós brasileiros é o Paulo Freire, que liberdade não significa falta de controle em sala de aula ou desordem, né?
E essas duas tendências em questão aqui, que eu defendo, estão evoluindo no país e dando condições de aprendizagem melhores aos alunos. E a liberdade do aluno aprender, crescer sem aquela cobrança oral e escrita das escolas tradicionais. Obrigado, doutora Simone. E eu quero estar fechando então, o debate com a doutora Cláudia, ela que é também da escola progressista, mas defensora da tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Ela também tem a sua oportunidade então de expor os conceitos, o porquê dela defender essa tendência pedagógica na educação brasileira. Bem, boa noite a todos os colegas aqui. Eu defendo a crítica social dos conteúdos porque ela visa um lado mais democrático da educação e busca a transformação da sociedade, considerando que o homem é um sujeito histórico, então não nasce sabendo, ele vai aprendendo e transformando. Os conteúdos dos livros didáticos devem ser desenvolvidos de forma crítica, problematizando a realidade daquele aluno e valorizando também a experiência do aluno. A escola tem a responsabilidade de difundir os conhecimentos, então, que foram acumulados historicamente ao longo da história da humanidade, tornando-se, então, uma agência socializadora que forma os alunos como cidadãos críticos, conscientes, responsáveis e valorizando o coletivo, eliminando então a seletividade que com o sistema capitalista acaba acontecendo. Às vezes, o fulano tem condições de estudar numa escola melhor, numa escola privada, tem mais condições de ter um bom emprego ou coisa assim. A relação do aluno-professor nessa tendência é muito horizontal. O professor é um mediador do conhecimento, tendo então um importante papel, pois abordando então, temas científicos, históricos, ele pode despertar no aluno a busca por soluções do cotidiano, como por exemplo projetos que visem a preservação do meio ambiente, a preservação dos recursos naturais, a coleta seletiva do lixo, as relações de violência, a violência no trânsito, tudo isso são temas e questões que podem ser abordados em sala de aula para transformar então essa, vamos dizer assim, mentalidade do aluno, que ele tenha consciência dos seus atos e, consequentemente, então seja um cidadão mais responsável em todos os sentidos, então. E no Brasil, doutora Cláudia, quais são os defensores dessa tendência? Bom, o principal defensor, então, é o Nivenval Saviani, mas também foram José Carlos Libani, Cury, entre outros. E para Saviani, então, a educação é vista como mediadora da prática social. Sendo assim, ela está a serviço da transformação social. Ok, quero agradecer então a todos os meus convidados, sabendo que o nosso programa não tem por objetivo dizer qual era a melhor tendência, mas cada um deles expor a sua ideia e o telespectador então tirar as suas conclusões. Nós queremos terminar então o nosso programa recitando uma poesia que expõe então todas as tendências pedagógicas, e quem vai ler essa poesia de autoria então da Cláudia, ela vai ter esse momento agora de leitura da poesia. A educação, sua missão. A educação está em constante transformação, portanto, vamos fazer uma comparação. Na pedagogia liberal, valoriza-se o individual. Cada um é responsável pelo seu sucesso profissional. A sociedade é comandada pela minoria mais apoderada. Aprende-se ler e escrever com noções de religião. E o conhecimento é passado de geração em geração. Manter a ordem e o progresso é a grande missão. Já o professor, esse sim, é a autoridade, não é educador.
Ele é o grande Senhor. Os alunos devem ficar em silêncio, ouvir e memorizar, para depois a prova realizar e finalmente aprovar ou reprovar. Mas o sistema capitalista é muito individualista. Ocorre uma disputa que mais parece uma luta, e todos querem ser da maioria absoluta. Surge então uma outra situação, que tem uma outra visão, a pedagogia progressista, que não é individualista, e sim construtivista. Busca-se então a solução para os problemas da sociedade, problematizando e trazendo para a realidade os grandes desafios da contemporaneidade. O professor é o mediador e o aluno o receptor, e todos juntos são agentes de transformação. A avaliação já não é mais motivo de preocupação, pois o aluno é avaliado em cada situação. Saber ver o mundo com outros olhos é a grande preocupação. Dar a todos oportunidades iguais é a melhor solução. Para tanto, a educação é sem dúvida a melhor opção. Escola, aluno e professor têm poder transformador. O professor é o idealizador, o aluno o maior transformador. Precisamos acreditar que podemos tudo mudar. Temos então uma grande revolução, pois se todos somos agentes de transformação, devemos reverter a situação, tornando-nos cidadãos conscientes da nossa atuação, buscando soluções que melhorem a nação. Obrigado.